Sejam bem-vindos, meus queridos alunos do Pré-ENEM Digital Gold, aqui do estado de Mato Grosso. É um prazer enorme poder voltar a falar com vocês. Eu sou o professor Rodrigo César e trabalho com a disciplina de Biologia. E convido você para, mais uma vez, podemos aqui juntos discutir algum assunto importante, algum assunto recorrente do Enem, essa prova do INEP tão importante na vida de todos vocês, na vida de todos nós. O assunto a ser trabalhado hoje por mim é biotecnologia. Mais um assunto escolhido com carinho e que nós temos uma recorrência de, nos últimos 4 anos, questões desse assunto terem aparecido na prova, tá? Então foi escolhido com bastante carinho para poder abordar algo que possa ser útil para você acertar mais uma questão daquelas aproximadamente 16 questões de biologia que aparecem na prova do Enem. Tudo bem? Olha só, o que a gente pode considerar como biotecnologia? É uma área da ciência, não é só da biologia, mas é claro que nós biólogos gostamos de falar que é a área da nossa ciência, tá? Mas da ciência como aspecto geral, que envolve basicamente o quê? A alteração, a modificação de organismos vivos ou de componentes biológicos ou, por exemplo, do próprio ambiente, para que a nossa vida, para que nós humanos tenhamos algum tipo de facilidade, algum tipo de vantagem. Quando você escuta eu falar que é a manipulação de outros organismos para vantagens humanas, já fica uma situação que você já pensa, né? Nossa, que triste. Não, é que vantagem, tá? Essa manipulação é uma manipulação tecnológica, tá? E dentro de uma séria legislação. Por exemplo, quem trabalha com biotecnologia não pode sair fazendo uso de cobaias, sabe, sem utilizar a quantidade mínima necessária e com todo o tratamento para que essa cobaia não passe por sofrimento, né? Já que é um outro organismo vivo. Então há sim uma legislação que como eu sou bastante criterioso, eu fiz até questão de trazer para você a numeração da legislação, caso você utilize essa aula também para aprender conteúdo para fazer um concurso público, por exemplo, tá bom? Então a biotecnologia, não se esqueça, é uma área da ciência que estuda as possibilidades de manipulação de organismos vivos para que haja algum benefício para nós humanos. Quando você pensa que isso é só tecnológico, que é feito só em laboratório, você acaba se esquecendo que a biotecnologia, ela está no seu dia a dia há muito tempo. Por exemplo, fabricação de bebidas fermentadas. Exemplo aqui, o vinho. Basicamente, oriundo de uma uva que é misturada a um agente fermentador, um fungo. O que você faz? Você escolhe a cepa, o grupo de fungo que você quer colocar naquele vinho, e aí você, através da manipulação das condições ambientais, consegue obter o vinho do sabor que mais lhe agrada. E isso aqui está na história do ser humano desde que o mundo é mundo. Um outro exemplo está aqui, também oriundo da fermentação alcoólica, a produção de pães, de massas. A fermentação alcoólica, para quem esqueceu, é aquela que, além de formar o etanol, né, ou álcool etílico, que é usado na bebida, além disso, ela produz CO2, o dióxido de carbono. E é o CO2 que acaba fazendo a massa, por exemplo, do pão, do macarrão, crescer, tá? São processos em que quem participa? Micro-organismos. Principalmente, nesse caso, são fungos. Para quem esqueceu, é um funguinho com um nome esquisito, é Saccharomyces, é uma levedura, tá? Então, a gente já faz a utilização de outros organismos em prol da nossa melhoria. Olha só, aqui eu coloquei para vocês algumas das áreas de atuação da biotecnologia. Eu não vou explorar todas elas, mas eu vou citar aquelas que o Enem trouxe já como prova, já trouxe em suas provas como exigência, né? Então, eu não vou abordar a terapia gênica, mas com certeza vou falar de transgênico, de teste de paternidade, e vou citar com vocês
clonagem, tá? E esse teste de paternidade com a investigação criminal, ele segue bastante próximo, tudo bem? Então, aqui algumas das áreas em que a biotecnologia atua. Começando pelas células tronco, tá? Qual é o significado desse termo que foi dado, células tronco? Eu vou falar de uma forma bem simples para você começar a pensar agora que nunca tinha passado isso pela sua cabeça, tá? Eu queria que você imaginasse uma planta. De onde partem os frutos dessa planta? Eles normalmente partem dos ramos, que a gente chama de galhos, não é assim? E esses galhos, eles são projeções de qual parte dessa planta frutífera? Do tronco. Então, qual é a ideia? A ideia é que uma célula tronco é aquela que ainda não sofreu um processo de diferenciação, ela não assumiu forma específica, ela não assumiu função específica e, se puder ser manipulada, ela pode assumir uma forma que você gostaria que ela assumisse. Vamos transformar isso em informação mais palpável? Vem comigo. Os mais novos talvez não conheçam o exemplo que eu vou dar, mas uns um pouquinho mais velhos vão saber que existiu um ator que fez o personagem Superman em Hollywood. O nome desse cara é Christopher Reeve. Basta você procurar essa informação. Esse ator que foi o Superman, ele, no seu dia a dia, fora dos estúdios, sofreu um acidente, ele caiu do cavalo e ele teve uma ruptura da medula espinhal, na altura da coluna cervical. Para quem esqueceu, a coluna cervical é essa parte aqui atrás do nosso pescoço, é a parte mais alta da nossa coluna. Como a lesão foi numa parte muito alta, as informações nervosas que deveriam chegar até os membros, até os braços e até as pernas, deixaram de chegar. Então ele ficou naquele quadro de tetraplegia, tetraplégico. Ele não consegue mover por controle autônomo os 4 membros. Muito bem. Numa situação dessa, uma das possibilidades é o que a gente chama de terapia com células tronco. Onde eu consigo, Rodrigo, essa célula tronco? Bom, essa célula tronco que pode se diferenciar em qualquer tipo de célula tronco, ela é embrionária. Onde é que nós iríamos conseguir? Ou num embrião que está congelado ou no cordão umbilical, tá? Em um processo de desenvolvimento. Então, existem 2 possibilidades. Células tronco, chamadas de totipotentes. Toti é do latim total. Então, elas têm capacidade máxima de diferenciação. O que a ciência tenta fazer? Ela pega uma célula dessa que ainda não é um neurônio e tenta estimulá-la para virar um neurônio. O que esse ator, Christopher Reeve, apresentou? Uma lesão que rompeu a conexão entre os neurônios. Se nós conseguíssemos colocar novas células nesse local, talvez a informação nervosa pudesse passar. E se a informação nervosa puder passar novamente, ele pode voltar a mover as suas estruturas corporais. Essa é a ideia de terapia com célula-tronco. Ela enfrenta um problema muito grande, que é a principal fonte desse tipo de célula que eu havia citado a vocês, essa que vai se transformar em um neurônio, a principal fonte é de um embrião que está congelado. E existem muitos grupos que não aceitam a utilização dessas células por considerarem que aquele embrião já é uma vida. Esse embrião ele está numa fase que a gente chama de mórula, é uma fase do desenvolvimento embrionário. Mórula, ela lembra uma amora. Lembra do fruto amora, tá? E para algumas pessoas isso já é uma vida, para outros é apenas um aglomerado de células. Então, para evitar problemas, a gente normalmente usa para essa terapia células tronco retiradas do cordão
umbilical. Tá? Então, hoje em dia existe nos países desenvolvidos várias pessoas que fazem o congelamento das células do cordão umbilical dos seus filhos nascidos. Porque caso 20 anos depois, 30 anos depois, eles precisem, essas células estão prontas para serem utilizadas. Tá? Então aqui eu fiz uma brincadeira, né, para mostrar qual é a situação. Essas aqui são as demais células do corpo, né? Células tronco, e de repente vem uma hemácia e pergunta para ela: quem é você? Ela fala: bom, eu posso ser o que você quiser, porque elas podem se transformar em qualquer outro tipo de célula daquele organismo. Essa é a capacidade das células tronco, tá? Como eu disse antes, aqui só para completar a informação, elas são obtidas no estágio chamado de mórula, essas no estágio embrionário. E como eu disse também, essa mórula é um aglomerado de células e nós não estamos aqui para participar da discussão de se isso é vida ou ainda não, tá? Essa discussão é muito subjetiva. Para nós da ciência, então, o que foi feito? Então, não vamos utilizar essas, e sim utilizar as células do cordão umbilical, porque aí o bebê já nasceu e não teve mais problema algum. A questão é que as células do cordão umbilical, elas têm uma limitação um pouco maior, elas são mais limitadas, tá? Elas não conseguem se transformar em todos os tipos de células, mas se transformam em alguns. Então, células tronco podem dar origem a todos os tipos de células do nosso organismo, e aí eu vou citar para vocês uma situação bem rapidinha. Nessa imagem eu estou apontando a vocês os tipos de células que compõem o nosso sangue. Se você olhar aqui embaixo, nós temos os eritrócitos, que são as hemácias, nós temos os leucócitos, os glóbulos brancos, e temos aqui os fragmentos chamados plaquetas. Vamos relembrar uma coisa? Existem pessoas que passam por um quadro chamado leucemia. Muitos chamam a leucemia de câncer do sangue. A leucemia é realmente uma alteração da medula óssea da pessoa e ela não consegue mais produzir essas células na quantidade devida. Rodrigo, qual o problema? É que como ela não está produzindo, à medida que ela envelhece, ela pode passar por problemas graves de saúde. Dependendo do estágio da leucemia, a única possibilidade dessa pessoa conseguir se curar é ela recebendo um transplante de medula. E na medula nós temos exatamente que tipo de célula? Célula tronco. Eu vou pegar a célula tronco de um doador compatível e aplicar naquele receptor que está com a leucemia. Dentro do organismo do receptor, essas células agora saudáveis vão começar a se diferenciar, a se multiplicar. Consequentemente, o indivíduo vai ter uma vida saudável depois de fazer o transplante de medula. É um quadro de biotecnologia muito associado ao nosso dia a dia. Tudo bem? Eu havia dito que eu ia comentar com vocês da legislação da biossegurança. Dá uma olhadinha. É uma legislação bastante recente, de 2005. Lei número 11105/2005, tá? E aqui está sendo colocado bem interessante, o uso de células tronco embrionárias a partir de embriões que estejam congelados há no mínimo 3 anos, tá? Ou que por algum motivo, né, eles não sejam viáveis para implantação. Aí a família autoriza essa utilização, tá? E outra coisa é que só podem ser utilizados para fins terapêuticos ou fins científicos, tudo bem? Para você entender que não é algo que pode ser feito de qualquer maneira, tá bom? Bom, gente, o que mais que a gente vai falar? Clonagem. Clonagem também já apareceu na prova do Enem. Mas por que, Rodrigo, que a clonagem foi cobrada? Por conta, né, de chegarmos num momento tão grande da clonagem que a gente consegue até clonar mamíferos grandes, né? Conseguindo clonar a ovelha Dolly lá na Escócia, tá? E aqui no Brasil, a nossa Embrapa, né, empresa brasileira de pecuária e agricultura, conseguiu fazer a clonagem de uma vaca, tá? Nasceu um bezerrinho clone.
infelizmente, né, ambos morreram cedo, os clones morreram cedo. E aí tem as justificativas que não vêm ao caso. A clonagem, eu gostaria que vocês entendessem que clone é um termo que a gente pode usar para semelhança. Então, quando nascem gêmeos, quer queira, quer não, os gêmeos que a gente chama de univitelinos ou verdadeiros, o certo é falar univitelinos, eles são uma forma de clone, é uma clonagem natural. Eu consigo fazer clonagem, por exemplo, de vegetais, e isso é importante, por exemplo, para reflorestamento, né? E a clonagem está aqui, ó, natural e artificial, reprodutiva ou terapêutica, né? Abordada, por exemplo, em filmes, essa clonagem terapêutica, trazendo uma certa problematização que nós não precisamos levar em consideração como, nossa, será que foi feito para isso? Não, a gente pode fazer uma clonagem terapêutica numa tentativa de produzir em laboratório órgãos e não indivíduos, e sim órgãos que podem ser utilizados em pessoas que estão na fila de um transplante, por exemplo. Tá? A clonagem reprodutiva, ela foi feita a partir da ovelha Dolly, como eu disse a vocês, na Escócia. Foi o primeiro grande mamífero a ser clonado, mas, como eu disse antes, pela lei de biossegurança, tanto brasileira quanto as leis internacionais, esse processo de clonagem, ele tem que passar por um critério, né, por uma comissão que vai autorizar e vai analisar, obviamente, para que essa clonagem deve ser feita. Eu enxergo muita vantagem na clonagem, por exemplo, de grupos de animais que estão em extinção, né? De repente, nós podemos garantir para as próximas gerações que aqueles animais que estão em extinção, eles possam ser conhecidos, permaneçam no ambiente. Mas entenda, não é que o grupo está em extinção por seleção natural. Sabe quando o humano modifica o ambiente e aí, por conta desse ambiente modificado, esse grupo está morrendo? Então, seria justo fazer a clonagem desses indivíduos para que eles possam permanecer, né? Para que possam recuperar essa possibilidade de estar presente à população. O penúltimo assunto que a gente vai falar é bastante importante, que é uma técnica chamada de técnica do DNA recombinante. Você vai anotar um nome que eu vou citar a vocês agora, tá? Essa técnica de DNA recombinante usa uma enzima. Toda vez que eu falo sobre ela, eu faço um gesto que parece uma tesoura, tá? Ela é chamada de enzima de restrição. O que você consegue fazer com uma enzima de restrição? Olha que legal nessa imagem que você vai ver agora. Aqui, basicamente, está representando o quê? Uma planta, ali é um milho, um milheiro. E aí, o que acontece? Planta de milho, tem uma lagarta que se alimenta dela. Muito bem. O ser humano descobriu que tem um tipo de bacilo, né? Um tipo de fungo, nesse caso é uma bactéria, bacilo, perdão. Tem um tipo de bactéria que produz uma certa substância que consegue matar essa larva, essa lagarta. O que o ser humano fez? Tirou um pedaço do material genético dessa bactéria e colocou na semente da planta. Então, quando a planta se desenvolveu, ela se desenvolveu produzindo essa substância que mata as lagartas. Agora que vem a parte interessante. Essa planta recebeu ou não recebeu material genético de uma outra espécie? Vou perguntar de novo. Essa planta recebeu ou não recebeu material genético de uma outra espécie? A resposta é sim. Ela recebeu material genético da bactéria, concorda? Então, essa planta, ela foi, geneticamente modificada. Como é que a gente usa organismo geneticamente modificado? O nome é OGM, tudo bem? Só que esse tipo de OGM, organismo geneticamente modificado, esse é o mais importante para as nossas provas. Esse é o famoso transgênico. Então, você vai aprender comigo agora. O que é transgênico? Transgênico é um organismo geneticamente modificado, mas como ele foi modificado? Ele recebeu material genético de uma outra espécie, percebeu? De uma outra espécie, por isso ele é trans. Tanto na biologia quanto na química, o termo trans é de diferente. Então,
Nós temos alguns alimentos que estão no mercado e que são identificados por esse símbolo que você está vendo aí na tela, orientando que aquele alimento é transgênico. Rodrigo, tem vantagens e desvantagens do transgênico? Sim, eu até trouxe uma tabela para vocês olharem, tá? Se nós formos pensar de uma maneira geral, o transgênico, usando aquele exemplo da lagarta, ele consegue se desenvolver muito mais facilmente, porque ele consegue naturalmente combater as pragas, resistir às chuvas, à falta das chuvas, depende de cada variação. E se isso você pensar acontecer para a agricultura, você pode até acabar com a fome do mundo, porque você vai conseguir produzir vegetais em grandes quantidades, alimento para populações mais pobres. Qual é o problema? Qual é a contrapartida que nós poderíamos enfrentar? Nós teríamos uma menor variação de indivíduos, porque os transgênicos são todos iguais. Eles têm as mesmas características. Então você pode acabar gerando super pragas, diminuindo essa biodiversidade. E aí tem uma pergunta que todo mundo tem medo até quando pensa na resposta dela. Será que um alimento transgênico pode ou não, pode trazer para nós algum efeito colateral no futuro? Eu utilizando esse alimento ao longo da minha vida por anos, anos e anos? É uma discussão que precisa ser feita. Então, os transgênicos apresentam vantagens e desvantagens. Tudo bem? A última parte da nossa aula é uma coisa bem simples, tá? É também cobrado em Enem, mas nem é assim que vai aparecer para você. Isso aqui é só histórico para eu contar, né? Nós conseguimos fazer uma análise do material genético dos indivíduos para identificação das pessoas. Você assiste CSI, por exemplo, né? Então, aparece lá os caras fazendo teste de DNA para verificar se aquele corpo é do indivíduo mesmo ou não. Ou então o DNA que é utilizado como teste de paternidade, por exemplo, para verificar se aquele indivíduo pertence àquela família ou não. Olha só, existe toda uma explicação técnica, tá? Que eu vou só resumir aqui para vocês. Nós pegamos o material genético do doador, tá? E fazemos o quê? Colocamos ele em um processo chamado eletroforese. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Aqui no cantinho tem a foto de um aparelho e tem uma legenda. E está escrito assim, ó, aparelho de PCR. Se você assistiu a minha primeira aula, quando eu falei, por exemplo, de testes para Covid-19, eu citei PCR. Esse é o mesmo aparelho. Então, o aparelho de PCR, ele consegue fazer o quê? Identificação de trechos de DNA. Mas o que eu preciso que você entenda? Os trechos de DNA, eles seguem padrões. Você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo agora, você é o resultado da reprodução entre seus pais. Seus pais doaram, cada um deles, a metade do seu material genético. É como se eu fosse fazer uma pintura e pedisse para duas pessoas, cada uma delas, efetuar a pintura da metade daquela imagem. Então, se eu juntar essas duas metades, eu vou conseguir ter o conjunto total. Você é o resultado da junção do material genético que seu pai doou e o resultado do material genético que sua mãe doou. Nesse exemplo que está aqui colocado, a gente chama de bandas escuras de DNA, conforme você está vendo, tá? Observe que eu tenho algumas bandas mais escuras colocadas, tá? E o que acontece? Nós temos 3 suspeitos, tá? O material genético da vítima está aqui e o material genético encontrado no local do crime, por exemplo. E nós temos 3 suspeitos que foram numerados como 1, 2 e 3. Se nós formos analisar a sequência, observe, material genético encontrado no local, o suspeito número 1 tem a mesma semelhança. Material genético encontrado no local, o suspeito número 1 apresenta todas essas informações semelhantes. Então, o indivíduo número 1 é quem apresenta o material genético que foi encontrado no local, né, desse crime, por exemplo.
E aí, pensando nessa ideia de brincar de CSI, o Enem começou a cobrar assim, ó, em formas de bandas, e é muito fácil o exercício, porque quando você olha, observe, dá uma olhada nesse filho, olha as bandas do DNA dele, eu tenho 2 bandas de DNA aqui. Essa banda, o pai não tem, ele é suposto pai, mas dá uma olhada lá, a mãe apresenta. Opa, então a mãe doou essa banda para a criança, tudo bem? Agora, e esse outro material genético? A mãe não tem, então quem é que tem que ter doado? É o pai. Esse homem apresenta essa informação. Então aqui mostra que essa criança, ela é filha desse casal. Agora olha aqui do lado. Aqui tem um material genético que a mãe doou para esse filho, tudo bem? Agora dá uma olhada para esse material genético. Se ela não apresenta, quem tem que apresentar é o pai. Mas aqui, ó, é um suposto pai, ele não apresenta essa informação. Então, esse não pode ser considerado como pai da criança. E isso a gente encontra em vários tipos, em vários exemplos. Aqui é a mesma coisa, tá? Você pode se guiar pelas cores também, que fica mais fácil. Mas observe, ó, essa mamãe, ela doou esse material genético para a criança número 1. Observe, esse papai, ele doou também material genético para a criança número 1. Então, a criança número 1, ela é filha dos 2. Olha lá. Agora, dá uma olhada nessa criança número 2. Observe, esse material genético em vermelho não tem no pai. Opa, aqui no pai não tem. Esse material genético que está em azul, a mãe apresenta. Então, peraí. A mãe é filha... A mãe, ela é mãe dessa criança aqui, agora eu falei certo. Ela é mãe dessa criança, mas o pai não é ele, o pai é um outro, tá? E isso chegou no Brasil, trazido por quem? Nosso amigo Carlos Massa foi o primeiro a trazer exame de DNA para a televisão brasileira através de seu programa do Ratinho, Exame de Paternidade, que basicamente fez exatamente esse procedimento de analisar quem é o pai da criança. Essa aqui é nosso último momento para a gente brincar agora. Vamos olhar? Então, ali tem o material genético da mãe e o material genético da criança. Então, é só você encontrar as barras, né, que pertencem à criança e que a mãe não possui. Então, de baixo para cima fica mais fácil até para a gente olhar. Quer ver só? Essa barra penúltima da criança, a mãe dela tem semelhante. A mãe doou. Só que essa última aqui, ó, essa última banda ou barra, não foi a mãe quem doou. Então tem que ser o pai. Só que quando você olha, esse homem A, ele não apresenta essa informação. O homem B apresenta. Então, se existia dúvida entre quem é o pai da criança, o homem B é o único que apresenta uma semelhança de material genético para ter, junto com aquela mulher, ter gerado essa criança A. Tá ok? Então aqui se você olhar, ó, algumas informações batem do homem com a criança. Ó, do homem com a criança. Tá entendido isso? Então, é um assunto que ele se repete. Esses modelos que eu estou pegando para mostrar a vocês são todos modelos que já apareceram nas provas do nosso querido INEP. Tudo bem? A última informação para você lembrar é que o nosso material genético foi todo mapeado no final dos anos 1990, começo dos anos 2000, tá? E o que a gente chama de PGH, Projeto Genoma Humano. Esse projeto mapeou os nossos genes. Então é interessante porque você consegue saber se uma doença ela tem natureza genética ou não e onde está o gene modificado, né? Onde está aquele gene doente, entre aspas? Isso é importante. Será que no futuro a biotecnologia vai permitir que a gente retire um gene doente e coloque um gene saudável? Não tenho certeza disso, tá? De qualquer maneira, existem vantagens e desvantagens e um conjunto de desvantagens é a ocorrência daquilo que a gente pode chamar de darwinismo social, que seria a separação da população através de características genéticas que causam
mudanças fenotípicas, né? Então, as diferenças fenotípicas ocorridas devido às variações genéticas. Eu estava dando um exemplo para alguns colegas, por exemplo, uma pessoa que foi descoberto que ela tem um gene que altera lá as características do coração e ela pode morrer muito mais cedo. Então, para ela conseguir fechar um contrato de seguro vai ser muito complicado, para ela ser selecionada em um emprego, para conseguir entrar nas Forças Armadas. Se ela não tiver um QI favorável, ela poderia ser numa situação dessa, até negada em uma escola, coisa que não poderíamos aceitar. Tudo bem? Galera, basicamente era isso. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi a Biotecnologia. Até a próxima. Um grande abraço.